Na realidade, eu quero continuar compartilhando uma palavra que eu comecei no culto anterior. E eu quero dar continuidade a isso, porque Deus, Ele quer falar conosco, né? Durante esses dias eu estava meditando, e às vezes é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque às vezes eu falo assim, Senhor, eu quero, mas nós temos que entender uma coisa, nós somos dirigidos por Deus. Né? Então, não tem como nós fazermos uma coisa que nós estamos querendo fazer. Nós temos que ter a direção de Deus e Ele nos dirige naquilo que Ele quer fazer. E Deus, Ele está falando muito no meu coração, eu acredito que no coração de uma boa parte da igreja. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que isso testificou no meu coração, quando a semana passada, os 2 últimos louvores que foram tocados, estava falando da santidade de Deus. E que Deus é santo e nós também somos. Digo amém. Amém. Nós somos santos. Mas, ele estava falando assim, olha, ensina o meu povo a buscar a santidade. E às vezes as pessoas podem fazer, porque nós somos uma igreja inteligente, sabe? Às vezes as pessoas podem até, porque a mente do ser humano, ela é muito, vamos se dizer assim, ela é muito tendenciosa. A mente do ser humano. Então, às vezes, eu disse isso no culto passado, às vezes as pessoas podem ligar isso a alguns fatos. Gente, não é isso. Nós temos que entender uma coisa, Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer nos transformar. Isso aí eu sei, você sabe por quê? Presta atenção. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra, e às vezes é uma palavra, às vezes, que mexe com a gente, que nos incomoda, mas eu não sei se vocês já perceberam isso. Vem pessoas na sua mente, e você acaba achando que aquela palavra não é para você. É interessante isso. Porque isso acontece com todos, pelo menos comigo. Aí fala assim, aquela pessoa podia estar aqui para estar ouvindo isso, mas Deus, Ele quer falar com você e comigo. E a nossa mente é tendenciosa, a nossa mente sempre vai para esse lado, parece que a palavra nunca é com a gente. Mas Deus, Ele quer falar com todos. E eu tenho certeza absoluta, sabe, que todos nós que abrimos o coração para receber as coisas de Deus, a nossa vida é transformada. Né? Muitas vezes, olha só, presta atenção. Muitas vezes as pessoas ficam procurando milagres. Senhor, a minha vida não muda, eu não sei o que acontece. E às vezes só o simples fato dela abrir o coração e receber essa verdade, quando se fala em santidade, o milagre já está inserido nisso. E às vezes as pessoas querem, sabe, que aconteça uma mudança drástica. E Deus, Ele quer simplesmente que você ouça a palavra, abra o coração e receba. E a sua vida é transformada. E às vezes as pessoas, sabe, endurecem o coração. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, a necessidade do ser humano é resolver o seu problema o mais rápido possível. Então nós temos que entender isso. E olha só, o título da mensagem é essa aí, buscando santidade. É uma coisa interessante, né? Porque quando nós falamos em buscando santidade, nós entendemos que nós temos que buscar a Deus, porque Deus é santo. Quando nós falamos em santidade, a primeira pessoa é Deus, porque Deus é santo. E nós temos que buscar essa santidade, andar em santidade. E nós entendemos que santidade é um processo. Todos começam bebezinho e vamos crescendo e vamos buscando. E às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas como é que pode nesse mundo nós vivermos em santidade? Mas nós somos um povo que nós temos que fazer a diferença, gente. Porque pensa, se nós não fizermos a diferença, quem vai fazer aí fora? Ninguém. Se nós, a igreja de Jesus, não fizermos a diferença nesse mundo quebrado, quem vai fazer?
Ah, pastor, mas eu disse a semana passada, no culto passado, mas, pastor, mas isso é quase impossível. Não, não é. Quando nós temos as verdades de Deus reveladas no coração, não é. Porque Deus diz, Ele diz assim, olha, tudo é possível ao que crê. Então é possível. É possível nós vivermos uma vida santa nesse mundo quebrado. Porque senão Deus, Ele não iria dizer isso. Que tudo é possível ao que crê. Porque nós não vivemos, olha só. Agora, é difícil nós vivermos uma vida dessa se eu for me deixar levar por aquilo que eu penso. Mas nós não vivemos por aquilo que pensamos, ou que vemos, ou que achamos. Né? Nós vivemos por fé. É fé, não tem jeito. Não tem outra forma de nós vivermos nesse mundo se não for pela fé, gente. Seria uma utopia um de nós estarmos dentro da igreja e falar assim, pastor, eu quero viver do jeito que eu quero. É uma anomalia, isso não existe. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que Deus diz, uma verdade absoluta, uma verdade plena. E é possível. E é possível. Por quê? Porque Deus Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que nós somos um vaso de barro. Eu estava falando sobre isso. Nós somos um vaso de barro. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa dói. Mas é nesse momento que o poder dele se manifesta na nossa vida. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Ele conhece cada coração. Então, muitas vezes nós entendemos o quê? Que as coisas não acontecem porque nós não nos rendemos à vontade dEle. Que é boa, que é perfeita. Tudo que vem de Deus é bom. Digam amém. Tudo que vem de Deus é bom. O apóstolo Tiago fala isso. Ele diz assim, ó, tudo que é bom vem do céu, vem de Deus, vem do Pai das luzes. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo vem de Deus. Aí o homem na sua arrogância, e muitas vezes o homem na sua sabedoria, que acha que sabe demais, não é assim que funciona. Nós temos que nos tornar pequenos. Nós temos que nos tornar pequenos. E quem tem que brilhar é Ele em nós. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Tessalonicenses, eu estava lendo esses dias. O apóstolo Paulo, ele dá uma ordem, ele fala assim, ó, não apagueis o Espírito. Então, se o apóstolo Paulo disse, não apagueis o Espírito, é porque nós podemos apagar. E aí nós entendemos, nós começamos a ligar uma coisa com outra, nós entendemos isso, que isso tem tudo a ver com uma vida de santidade. Olha, agora presta atenção, eu não estou falando de salvação, de ser salvo ou não. Não estou falando sobre isso. Não estou falando sobre isso, porque nós entendemos, se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, e o apóstolo Paulo diz, olha, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então, se você tem alguma dúvida da salvação, o que está faltando é revelação no teu coração de quem você é em Jesus. Agora nós entendemos, santidade não tem nada a ver com ser salvo ou não. Salvação é uma coisa que testifica, que o Espírito Santo vai testificar no seu espírito que você é. E ponto final. Agora nós entendemos que o quê? Que a vida são feitas de escolhas. A partir do momento que nós nascemos de novo. Aí a partir daí a vida são feitas de escolhas. Porque Deus ele não criou, ele não, essa nova aliança não foi para estabelecer em nós, para nós sermos robô. Não, para nós sermos dirigidos por Ele. Mas a escolha, o poder de escolha é nosso. Todos os dias nós vamos escolher o que é bom e o que é ruim. E é uma coisa interessante, porque olha só, as pessoas falam da graça, graças a Deus por isso. Nós somos salvos pela graça. Mas não é de graça.
Tem uma diferença. Nós somos salvos pela graça, mas não é de graça. Não é de graça. A graça, ela sempre vai nos mostrar, ela sempre vai apontar para Jesus. Sempre. Então, andar debaixo dessa graça nós termos a oportunidade de escolher o quê? O que é certo. Nós escolhemos o que é certo. A graça sempre vai nos apontar para quem? Para Jesus, para a verdade. E aí, olha só, aí eu cheguei, nós paramos mais ou menos aqui, olha, que nós fomos escolhidos para sermos santos e justos em Cristo. Nós fomos escolhidos. Agora, quem foi escolhido? Só nós fomos escolhidos? Porque, olha só, todos que recebem essa palavra, passa a ser um escolhido. Porque, na realidade, a obra da cruz, Deus, quando enviou o seu Filho Jesus, o próprio Deus se encarnou, fez um de nós, ele fez como um de nós. Ele se entregou naquela cruz, ele morreu por toda a humanidade. Morreu por toda a humanidade. Jesus ele não morreu só por nós, ele morreu por toda a humanidade. E todos aqueles que creem nessa obra passam a ser o quê? Santo e justo. E aí o apóstolo Paulo diz isso, ele fala assim, olha, em Efésios 1:4, ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aí eu disse assim, olha, preste atenção, fomos escolhidos para sermos santos, mas o ser santo, olha só, depende de escolhas que fazemos todos os dias, para nós nos colocarmos nessa posição. Olha, agora pense, você tornou-se santo porque um dia tomou a decisão, você escolheu. Você não se tornou santo só porque Jesus se entregou naquela cruz, não. Você se tornou santo por quê? Porque você escolheu, você tomou uma decisão de receber Jesus. Aí você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Transportado de um reino para o outro. Mas por quê? Porque você tomou uma decisão. Se você não tiver, como uma grande parte da humanidade hoje, não se tornou isso porque não tomaram uma decisão. Não escolheu em aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então quer dizer, nós passamos da morte para a vida por quê? Porque tomamos uma decisão. No momento em que aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas, o sermos santos depende de quem? Dele. Eu aceitei Jesus, agora o ser santo depende dele, é ele que nos fez santo, porque a obra é toda dele. Não tem mérito nenhum de nós o ser santo, é tudo dele, a obra foi dele, uma obra perfeita. Mas o andar em santidade depende de quem? Depende de nós. Por quê? Porque se a vida é feita de decisões e escolhas, então o andar em santidade depende de cada um de nós. Porque ele nos fez. Agora o andar em santidade depende de nós. O andar em santidade depende de escolhas e decisões que tomamos a cada momento de nossas vidas. O andar em santidade. E vocês entendem aqui, eu sei que vocês são uma igreja inteligente. Aqui nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando em andar em santidade. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Eu quero explicar uma coisa para vocês, olha. Então, o andar em santidade depende de escolhas e decisões que tomamos a cada momento de nossas vidas. Precisamos de experiências diárias do viver em santidade.
para que o mundo veja Deus através de nós. Nós precisamos de experiências diárias do viver em santidade. Um povo separado. Vocês entendem isso? O que significa andar em santidade? Andar em santidade, Jesus ele disse isso. Uma oração que ele fez ao Pai em João. Ele disse assim: Pai, não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Então Jesus ele deixou claro isso. Nós somos um povo separado do sistema desse mundo, mas nós vivemos nesse mundo. Mas Jesus ele disse assim: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Nesse mundo caído aí, nesse mundo quebrado, nós somos. Agora presta atenção numa coisa. Tem como nós sermos o sal da terra? Se Jesus ele disse que nós somos, tem como nós sermos o sal da terra andando de qualquer jeito? Não tem, a gente é inteligente, a gente sabe disso. Não tem como. A não ser se o cara for maluco. Pastor, eu vou viver de qualquer jeito. Não tem jeito. Não é assim. Agora lembre-se de uma coisa. Pastor, é impossível? Não, é possível. Porque Deus diz que é possível. Ele diz, tudo é possível ao que crê. É possível eu ter um casal de jovem ter um relacionamento antes de casar saudável? É, porque Deus diz que é. Deus diz que é. É possível. Mas é de qualquer jeito? Não, é pela fé. Não tem jeito. É pela fé. Então é isso, olha, precisamos de experiências diárias do viver em santidade para que o mundo veja Deus através de nós. Mas olha só, mas existe uma questão, temos um grande adversário. Um grande adversário. Qual é esse grande adversário? Olha, o pecado. Isso é um grande adversário. Porque isso nos assedia, sabe? Tenta nos assediar em todos os momentos. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo quebrado. E o próprio Deus diz, esse mundo é o quê? Jaz o maligno. Porque a questão, o que Jesus resolveu na cruz, não foi a questão do pecado, do fruto do pecado, o pecado. Ele resolveu a questão da natureza pecaminosa. Mas o pecado está aí, você saiu da porta para fora, está assim, ó. Muitos ainda pensam, pastor, a questão do pecado já foi resolvido lá na cruz. Não é assim. O que foi resolvido lá na cruz foi a questão da natureza pecaminosa. O pecado ainda continua a todo vapor aí fora. Em todos os lugares. Mas olha só. Nós não podemos negligenciar isso. O pecado é pecado, não existe meio termo. O pecado é pecado. Eu não posso falar, não, o pecado é uma falha. Não, o pecado é pecado. Existem sim, sabe o que acontece? Existem sim consequências maiores e consequências menores. Por quê? Porque é a justiça de Deus. Gente, eu quero que vocês entendam isso. Recebam no espírito isso. Existem consequências do erro. Consequências maiores e menores. Dependendo da semente que você planta, você vai colher. Não tem como você plantar uma semente de limão e colher mamão. Não tem jeito, você vai colher limão. Então existem consequências. Olha só que interessante, em Hebreus 12:1, olha o que diz aí. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E aí ele diz assim, ó, deixemos todo o embaraço e o
Então quer dizer, opa, então o versículo diz, existe embaraço e existe pecado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos, olha só, tão de perto. Vocês entenderam o que eu disse? Que o pecado está a todo vapor aí. Porque o que foi resolvido foi a questão da natureza pecaminosa. Mas ele está aí, ele nos rodeia. O diabo, ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. E ele vai procurar como? Exatamente isso. Montando um cenário para que a pessoa caia. O cristão. Olha só. Que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só que interessante. Eu estava meditando nesse versículo. É uma coisa interessante, você sabe por quê? Isso é uma palavra que traz libertação. Se você receber com o coração legal, ela não traz condenação, ela traz libertação, transformação. Digam amém. Mas nós temos que receber como Deus quer que nós recebamos. Não com a mente, mas com o espírito. Porque isso traz libertação. Porque olha só que interessante. Quando esse versículo fala em embaraço, e ele deixa bem claro, embaraço então quer dizer, embaraço é uma coisa, pecado é outra. E aí o Espírito Santo falou no meu coração justamente assim. Ele falou assim, olha, o embaraço, que aqui que nós falamos que são falhas. E isso traz uma consequência, lógico, que a palavra de Deus se cumpre. Né? Se eu deixo um embaraço, outro embaraço, e a palavra diz que um abismo chama outro abismo. Então isso vai gerar aquilo que o versículo diz. Não sou eu que estou falando, o versículo. Vai gerar o quê? O pecado. Porque enquanto é embaraço, presta atenção, está trazendo o problema para mim. Agora, olha só, quando se fala em pecado, gera problema para mim e para as pessoas que estão em volta. Olha só a consequência do embaraço que gera o pecado. Mas graças a Deus, você sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, pastor, mas e a graça? Graças a Deus por isso. Que a graça sempre nos aponta para Jesus. Em qualquer circunstância que você esteja. Se você estiver embaraçado, a graça vai te apontar para Jesus. Se você tiver toda a graça, vai te apontar para Jesus. Ele sempre está sempre nos chamando. Muitos podem dizer, olha, estou debaixo da graça, o pecado já não me domina mais. Vocês já ouviram isso em algum lugar, alguém falando? Pastor, eu estou vivendo na graça, o pecado... Não é assim por quê? Porque a palavra diz isso. Presta atenção, nós somos salvos pela graça. E não de graça. Olha aí, a graça é o poder de Deus que nos capacita a fazermos o que é certo. Isso foi uma frase que Deus colocou no meu coração. A graça, ela nos capacita a fazermos o que é certo. Ela nos capacita. Vocês entendem que não é na nossa força, não é na minha força, é na força dele. Porque se Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então essa força tem que vir dele. Mas a partir de quando? A partir de quando eu tomo uma decisão. Porque não adianta eu tomar uma decisão errada e depois ficar pedindo, Deus me ajuda, o teu poder. Não funciona. Porque tudo parte de uma decisão. Uma decisão que nós tomamos. E olha, e vocês podem ter a convicção disso, quando nós tomamos uma decisão conforme o coração de Deus, Deus honra cada passo que nós damos. Digam amém. Cada passo que damos, Deus honra. Porque nós tomamos uma decisão conforme o coração de Deus.
Olha aí. Antes que você erre, a graça te mostra Jesus. Antes que você erre, quando o diabo está armando um cenário para você, a graça está te mostrando Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então, antes que você caia na cilada do diabo, a graça está te apontando para Jesus. É assim que funciona a graça. Ela te mostra Jesus. Quando você erra, a graça continua te mostrando Jesus. Não desiste. Ela continua te mostrando Jesus. A graça continua te mostrando a verdade. Ela continua te mostrando a vida e o caminho, que é Jesus. Se você continuar no erro, a graça continua te mostrando Jesus. Não desiste. Mas vocês entendem? Mas você consegue entender que a graça não tira o seu poder de escolha e nem o meu? Ela não tira. Porque Deus, Ele não nos obriga a nada. Ele sempre vai nos dirigir, Ele sempre vai nos apontar para a verdade. Porque só existe uma coisa que nos traz libertação, é a verdade. A verdade liberta. Então, nós só conseguiremos entender isso quando nós nos rendermos à graça de Deus. Quando a graça nos dirige, nos dá uma direção, é para nos libertar, sempre. Mas sempre vai depender de escolha, gente. Sempre vai depender de escolhas. Nós temos que entender isso. Então, o andar em santidade, quando nós falamos em santidade, nós entendemos agora que nós temos que escolher o que é certo. Porque o Espírito Santo sempre vai nos dar essa direção de escolher o que é certo. Olha só, em Mateus 5, no versículo 3 em diante, é interessante, né, que essas bem-aventuranças, né, quando Jesus ele fala dessas bem-aventuranças, nós entendemos, né, o propósito de Deus para nós. Né? Nós entendemos aqui o caráter de Deus, nós entendemos o caráter de um cristão, mas nós entendemos também que todas essas bem-aventuranças são escolhas que nós temos que fazer para andarmos nessa vida de santidade. Agora, o que eu quero que vocês entendam, aquilo que eu disse no começo, né, às vezes as pessoas falam, pensam, acham, né, às vezes as pessoas chegam, pastor, mas eu preciso resolver isso na minha vida, eu preciso conseguir isso, e as pessoas não entendem. As pessoas, presta atenção, as pessoas ficam buscando milagres de Deus para resolverem situações. E as pessoas não entendem que, a partir do momento que toma um posicionamento desse, tudo começa a acontecer. Tudo começa a acontecer no seu devido tempo. No seu devido tempo as coisas começam a acontecer. Digam amém. Diga para o seu irmão assim, dá uma chacoalhada nele e fala assim, ó, no devido tempo as coisas começam a acontecer. Porque é o tempo de Deus. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Eu vou ler alguns versículos, nós já estamos encerrando. Eu sei que não vai dar para mim terminar, mas eu vou passar alguma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. E em Mateus 5:3, olha só o que Jesus, isso aqui é um negócio tremendo, sabe por quê? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, essa passagem, e é uma coisa tremenda, sabe por quê? Porque em Mateus 5, né, Jesus, ele começa, em algumas Bíblias está lá, o Sermão da Montanha. E é interessante que se você pegar o capítulo 5 até o finalzinho do capítulo 7,
ele está falando justamente isso, de uma vida que verdadeiramente expresse a vontade de Deus nesse mundo. Né? Tudo aquilo que o homem tem que expressar referente à santidade de Deus, Deus ensina no sermão, Jesus ensina no sermão da montanha. E é uma coisa tremenda, que ele começa a falar assim, olha, bem-aventurados, felizes, né, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino dos céus, os humildes de espírito, aquele que entende, né, que é um vaso de barro e que depende do poder de Deus, de fazer as escolhas certas, que se rende. Um espírito humilde é justamente esse. Aquele que chega em um determinado ponto e fala, Senhor, sem ti eu não consigo ir para lugar nenhum. Eu me rendo. É exatamente isso que diz. O homem que coloca de lado tudo aquilo que ele acha e pensa, tudo aquilo que ele diz que sabe, e fala assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu me rendo. E aí no versículo 4 ele diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram, os que olham para dentro de si e falam assim, olha, verdadeiramente eu não posso. Eu reconheço que eu não posso, eu reconheço que errei. E olha para dentro de si, e reconhece isso. E aí ele continua dizendo, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu costumo dizer isso sempre. A justiça de Deus, sabe? Nós temos que andar com essas verdades no coração. A justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus não falha. Quando nós temos o compromisso com a verdade, a justiça de Deus não falha. Bem-aventurados, felizes, olha, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você vê que aqui Jesus ele dá uma ideia de todas as atitudes que às vezes o homem tem, que vai atrapalhar a vida dele se ele tiver sentimentos contrários a isso. Porque olha só, ter essa justiça de Deus no coração, que a justiça de Deus se estabelece, ao mesmo tempo você tem que ser misericordioso. E o que significa isso? Se colocar no lugar de outras pessoas que cometeram erros, que estão passando por situações difíceis. Isso está no mesmo texto. Ao mesmo tempo que você tem que ter sede de justiça, que a verdade prevaleça, você tem que ser misericordioso. Também. Independente de qualquer coisa. E aí ele diz, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Um coração limpo, que a justiça seja estabelecida, mais que você tenha misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você sabe o que significa ser um pacificador? Um pacificador significa justamente isso que o texto está dizendo. Aquele que promove a paz. Aquele que promove a paz. O promover a paz é quando as pessoas às vezes ficam remoendo coisas que já passou. Gerando intriga, isso não é bom nem para a pessoa e nem para as pessoas que estão ouvindo. Nós temos que ser o quê? Pacificador. É exatamente isso. Promover a paz. Ser misericordioso. E aí nós vamos ser limpos de coração. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então quer dizer, vocês podem ter certeza de uma coisa, sempre quando você tiver a motivação no seu coração, isso em qualquer lugar, pode ser onde você trabalha, na escola, quando você tiver essa sede que a justiça seja estabelecida, o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Por quê? Porque quando nós temos um compromisso com a verdade,
Tem um preço. Diga, tem um preço. E tem mesmo. Se você tem um compromisso com a verdade, tem um preço. Porque Jesus disse, você vai ser perseguido. Mas vocês entendem que é o poder dele em nós? Nós temos que fazer a nossa parte. Compromisso com a verdade. E ele diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Aí ele diz assim no versículo 12, olha, alegrai-vos e exultai-vos, e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E aí ele diz assim, olha, vós sois o sal da terra. Diga, eu sou o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E ele diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, não tem jeito. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, mas vocês estão conseguindo entender que todas essas qualidades que Jesus está falando tem tudo a ver com santidade? Tem tudo a ver. Esse sermão que ele começa a falar, e ele diz assim, olha, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aí eu estava lendo esse versículo, eu lembrei daquilo que o apóstolo Paulo disse, porque Jesus ele diz assim, nós somos, mas essa luz eu posso fazer com que ela se apague, porque está escrito. O apóstolo Paulo disse, não apagueis o Espírito. Então essa luz que Jesus diz que nós somos, nós podemos sim apagar. Se nós formos viver do jeito que achamos ou pensamos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão captando o que o Espírito Santo quer falar conosco? E ele diz assim, olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Vou falar uma coisa, aí no versículo 16. Não tem como essa luz brilhar diante dos homens se nós fizermos aquilo que achamos que temos que fazer. Não tem jeito. Essa luz só brilha se nós tivermos um compromisso com a verdade. E podemos, diga, eu posso. Porque Deus disse que eu posso. Deus disse, tudo é possível ao que crê. Não deixe o diabo ficar te enganando. Não permita isso. Ah, porque eu não posso. Ah, porque eu não posso me relacionar, que senão você pode, porque Deus disse que você pode. Não fique se enganando. Creia naquilo que Deus diz. Não dê mole para o diabo também. Não dê mole. Você sabe por quê? Porque me veio agora no meu coração uma passagem, e todos conhecem. Uma passagem que todos conhecem. Principalmente aqueles que, os jovens que pensam em namorar. Não dê mole. Sabe por quê? Porque um dia aconteceu isso com José. Ele era um jovem temente a Deus. E se ele dá uma bobeada ali, não, você sabe o que ele fez? Ele saiu correndo, cara. Não brinque com o pecado. Não brinca. Olha para o seu irmão e fala, não brinca. Não brinque com o pecado, não brinque. Você tem que, se precisar sair correndo, sai. Se precisar virar a esquina, porque está vindo na frente, vira. Mas tem que ser assim. Isso não é brincadeira. Isso é pecado. Vocês lembram? Vocês lembram que eu disse que o pecado afeta tanto a pessoa e as pessoas que estão em volta. Todos sofrem. Não é um embaraço. Então nós temos que ter essas verdades no coração. Nós temos que ter e assumir um compromisso. Falei para os jovens no outro dia, alguns jovens lá da casa, nós já estamos encerrando já. Na realidade já encerramos. Amém?
Eu só vou finalizar. Eu estava falando sobre isso, porque os jovens eles têm muito aquilo, pastor, mas o mundo aí fora, eu falo assim, se você continuar falando isso, vai acontecer, porque você está enchendo o seu coração disso. Você tem que encher o seu coração da verdade. É isso que vai te sustentar. Não interessa se 1000 saiu lá fora e caiu. Você tem que declarar, eu não vou. Eu não vou. E é possível, porque Deus diz que é. Não importa. Não importa se milhares de pessoas foram para você não é obrigado a ir. E eu declaro isso. A minha oração tem uma frase que eu falo sempre. Isso traz uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando você declara uma verdade, primeiro, você vai ser provado naquilo que você diz. Mas isso gera uma responsabilidade em você. Isso gera uma responsabilidade. Você chama a responsabilidade para você. E eu falo assim, Senhor, eu não quero ser mais um no meio dessa multidão. Mas vocês entendem que isso gera uma responsabilidade? Porque eu não quero ser. E isso gera uma responsabilidade. Você está chamando. É a mesma coisa, você está num time, passa a bola para mim. Nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas nós temos que fazer a diferença. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado. Nós temos que verdadeiramente ser o remanescente. Aquele povo que permanece firme, fiel. Amém? Guardem isso no coração. Que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um. Eu creio nisso. O Espírito Santo continua falando no coração de cada um. E essa palavra, é aquilo que eu disse no começo, já está sendo gerado em nós transformação, libertação. Para que outras vidas sejam tocadas através dessa verdade que nós temos no coração. Amém?